Bom dia, comunidade Selva. Meu nome é Juliana, eu sou a esposa do Jean, sócia dele aqui na Foco Serviços, e é uma honra enorme para mim estar aqui podendo contribuir com vocês na jornada que todos nós levantamos aí essa bandeira de defender o paisagismo, de defender a jardinagem e as facilities. E pegando o gancho aqui, o Diego trouxe para nós uma dúvida, e eu gostaria de dar a minha contribuição para vocês, que é a seguinte: o Diego colocou aqui: eu fui levantar os custos da transformação de MEI para individual e me assustei com o custo do funcionário, principalmente com o CPP de 23% da folha. E ele pergunta, ele diz que está estudando ir para o lucro, acredito que lucro presumido ou lucro real, não entendi. Porém, eu acho que terminou aí a dúvida dele. E aí, bora lá. Queria falar um pouquinho para vocês sobre a diferença entre cada regime tributário. E o que pesa aqui para mim, antes de mais nada, não é necessariamente a questão de saber qual contribuição se paga, mas saber qual KENAI está enquadrado, qual KENAI está faturando. Então, qual KENAI está emitindo as suas notas fiscais. Por quê? Quando a gente é prestador de serviço, o governo ele nos come pela perna, literalmente, né, por tu ser prestador de serviço. Então, a diferença básica que eu quero trazer aqui para vocês entre o simples, lucro real e o lucro presumido, que são os três regimes que nós temos hoje, justamente, depende do KENAI que você está enquadrado, depende muito de qual é o teu faturamento também e dos teus custos. Né? Como a gente é prestação de serviço, nossa margem ela é geralmente muito baixa, o lucro real ele costuma ser um regime muito vantajoso, desde que você tenha processos muito claros, muito perfeitos. Nós, por exemplo, aqui na Foco, não utilizamos o lucro real, apesar de estarmos nos organizando para ano que vem a gente entrar no lucro real, porque ele é, sabidamente, para quem é prestador de serviço, o regime mais interessante por conta do nosso alto volume de custos, de despesas que nós temos. Só que, por que a gente foco ainda não está neste regime? Porque tu precisa ter muita responsabilidade, muita clareza, muito detalhe, muita minúcia na questão da prestação de contas, nas notas, não pode faltar uma nota de nada, porque não adianta você ir para o lucro real, eu vou mostrar para vocês aqui na prática, numa tabelinha que eu montei para trazer esse comparativo, é que o lucro real, se ele não for bem estrategiado, digamos assim, ele vai se tornar muito mais caro para você. Então, hoje nós aqui, como empresa Foco, nós estamos no presumido por uma questão de faturamento, a gente estourou aí a brecha do faturamento do Simples há muito tempo, e a gente foi desenquadrado sem ter opção, né? A gente simplesmente foi convidada a se retirar do Simples porque a gente estourou a faixa. E de qualquer forma, é isso que eu queria trazer como mensagem para vocês, que dependendo do quanto você está faturando, o Simples ele se torna pesado demais. Outros pontos que são interessantes de trazer aqui, eu estou tentando ser mais rápida nesse vídeo para não ficar muito maçante, mas questão de acidente de trabalho. Se você tem índice de acidente de trabalho dentro da tua empresa, pesa no teu imposto. Se você, uma sacada que a gente usa muito aqui, né, quando a gente faz serviços por empreitada, a gente consegue fazer um esquema na nota fiscal para que essa nota não tenha retenção de INSS. Mas mão de obra, saiu do MEI, você já tem retenção de INSS para tudo. Então, a retenção de INSS, ela come na nossa mesa, praticamente. Então, nós aqui estamos com um faturamento de 600, 700 mil, variando, né, mês. 11% disso já fica na mesa, fica lá no cliente, nem vem para nós. Gente, claro que isso depois você pode se ressarcir no longo prazo. A ideia do governo é que você consiga se ressarcir nas suas contribuições de INSS que você faz mensalmente. Ah, eu devo 20 para o governo sobre contribuição sobre a folha e contribuição do colaborador, consigo fazer esse ressarcimento, pegando tudo que foi retido na nota fiscal, abatendo lá na minha CFIP do mês. Porém, galera, nós aqui, a nossa contribuição devida é sempre muito mais baixa do que a contribuição retida. E tu fica com um gargalo lá, que tu tem que fazer todo uma aperto de compra, um procedimento pedindo para o governo te devolver o dinheiro que já é teu. Então, esse é um dos grandes pontos aqui.
Sem mais delongas, quero mostrar a tabelinha para vocês, vou compartilhar minha tela para mostrar a diferença entre cada regime aqui. Beleza, eu simulei aqui uma empresa que tem um faturamento mensal de 100 mil reais, uma folha aí de 20, sendo bem gentil, né? A gente sabe que é muito mais que isso. E utilizando por base que o ISSQN de Porto Alegre, que para jardinagem e paisagismo é 5%, para. Aqui está até errado. É 5%, e para limpeza, para nós aqui na limpeza, a gente consegue ter uma faixa menor de 2,5%, recepção 2%. Então aí é variável. Eu recomendo, inclusive, que vocês se tiverem curiosidade sobre isso, vão em busca das tabelas de alíquotas de cada município para entender. Daqui a pouco até tu está sediado no município, está trabalhando dentro de um município que o ISS não é tão vantajoso assim. Aí tu faz uma mudança ali de domicílio, começa, por exemplo, o Diego, eu sei que o domicílio da empresa está em Três Coroas, mas presta muito serviço em Gramado, então essas nuances assim que acaba sendo mais competitivo para a gente. Essa empresa aqui que eu simulei, ela está na faixa 4 do Simples Nacional, ela está com uma alíquota efetiva de 12,53% de DAS. Então, ela não vai recolher nenhum centavo referente a PIS, COFINS, ISS e IRCS separado, ela vai recolher tudo através da DAS, dá um subtotal de tributos aí de 12.533. Essa mesma empresa, nos outros regimes, ela vai ter aqui, ó, no presumido, essa mesma empresa, ela vai ter o PIS de 0,65, que é aqui que a Foco está tributando, ó, pelo lucro presumido. Então, a base de cálculo pula de 12,53% para 32%. Entende? Por que a gente não pode cobrar barato? A gente tem que cobrar caro, galera. Porque, pô, tu vai no mercado hoje, o que tu compra com R$ 200? Tu compra um café, tu compra pão, salame, queijo, margarina, leite. Você comprou um salame, era, se fosse R$ 200, né? Café tá quase 40 pau, não sei quanto é que tá aí na tua cidade. Mas, tia, não tem como a gente cobrar barato. Não tem como. Por quê? Porque o cliente, ele tem para pagar. O cliente pode pagar mais. Ele só não vê valor o suficiente no nosso trabalho. Por isso que ele tenta sugar. Pegando um gancho aqui mais de visão social mesmo, nosso país ele foi construído sobre o uso da mão de obra escrava. Então, a tendência que o brasileiro tem de enxergar no serviço, sempre tentando tirar vantagem, é muito grande por conta desse viés cultural que a gente tem. Então, nós que temos que levantar essa bandeira do eu sei quanto que o meu trabalho vale e cobrar por isso. Teu cliente pode pagar mais, lembre-se disso. Então, voltando aqui, o PIS de 0,65%, COFINS de 3%, ISS, como eu disse, está errado aqui, é 5%, o IR, variável, né, de 15% a 32%, CS de 9% a 32%. Então, essa empresa aqui, o mesmo faturamento, ela vai pagar 14 mil, vai pagar 15 e umas moedas com esse ajuste do ISS ali, de tributo, essa mesma empresa aqui. Aí vamos lá, vamos para a diferença do lucro real. O lucro real, ele, aqui na simulação, ele vai ficar mais alto ainda. Por quê? Porque eu não tenho as despesas lançadas. Então, o pulo do gato entre o lucro presumido e o lucro real, ele está justamente em você lançar despesas, você controlar as despesas que vão abatendo da tua base de cálculo. Então, digamos que esse mesmo faturamento de 100 mil, eu tive lá os 20 mil de folha, mas eu tive de despesa da operação, máquinas, equipamentos, manutenção dessas máquinas, insumo, gasolina, herbicida, inseticida, tudo isso que eu utilizo dentro da minha prestação de serviço, vale transporte, vale alimentação, uniforme, todos estes custos, eles entram como despesas na minha base de cálculo e vão fazendo com que, ao invés de eu pagar o tributo sobre os 100 mil, eu pague daqui a pouco sobre 80, sobre 70, sobre 50, entende? Então, a alíquota, ela sobe, porém, a base de cálculo, se bem controlada, você consegue baixar essa base de cálculo e, portanto, baixar o teu imposto também. Mas, como eu disse, aqui o processo ele tem que estar muito bem amarrado, o teu administrativo tem que ser muito bom. Aliás, toda empresa tem que estar nessa mesma sinergia de ter o entendimento que, pô, eu preciso de nota para tudo.
nota vinculada ao CNPJ da empresa. Eu não posso aparecer com recibo, eu não posso aparecer com nota tirada à mão, eu não posso aparecer com canhoto da máquina, entende? Então, aqui o processo tem que ser muito bem amarrado, porque senão isso volta contra ti, e aí o bicho pega. Então, essa mesma empresa aqui, no lucro real, ela vai pagar, ao invés de 14, ela vai pagar 17, certo? Aí vamos lá, contribuição, os encargos sobre a folha, contribuição sobre a folha. A empresa do Simples, ela vai pagar os 20% sobre da CPP, a contribuição previdenciária patronal, e ela vai pagar ainda o RAT. O que pode majorar aqui? RAT, o que é? Risco de acidente de trabalho, para quem não conhece, não está familiarizado. O risco de acidente de trabalho, ele pode ficar mais salgado ainda se você começar a ter ocorrências aí de acidente de trabalho nos seus colaboradores, tu afastar eles para o INSS gerar CAT. Gerou CAT, o teu RAT começa a subir, porque o RAT ele vai ser o cruzamento do RAT versus o SAT, que é o teu volume de acidente de trabalho. Então, por exemplo, a Foco hoje, ela está pagando quase 6 conto de RAT, por conta dos históricos de acidente de trabalho que a gente tem, e não são muitos, não, é muito sutil, é porque o nosso segmento, o nosso KENAI, ele entende-se que ele é muito mais propenso a ter esses acidentes de trabalho, e que, portanto, nós pagamos mais caro essa conta, entende? Então, essa empresa aqui vai pagar o RAT de 3%, e não vai pagar o sistema S, isso aqui é muito importante, viu? Porque quando tu vai para o lucro real presumido, você já começa a pagar o sistema S, os terceiros, e paga o FGTS de 1.600. Então, o total de encargo sobre a folha aqui nessa empresa do Simples vai ser de 6.200. Em contrapartida, a empresa do lucro presumido vai pagar 7.300. Qual é a diferença aqui? O sistema S, que entra com 5,8. Dependendo do teu salário de educação, aqui tu vai pagar também vai pagar 6,8. Vai acrescentar. Por isso que eu digo que depende muito de qual KENAI tu está enquadrado para saber quanto é que tu vai pagar de tributo aqui. Então, nós hoje pagamos 6,8%. Então, nós estamos aqui estourados com todos os nossos tributos e por isso que estamos planejando essa migração para o ano que vem para ir para o lucro real, porque o nosso custo ele é bem alto, a gente tem um volume grande de colaboradores também, e o FGTS, então, de 6.200 aqui no Simples, passou para 7.360 no lucro presumido. E no lucro real, não muda muita coisa aqui nessa área, aqui, mesma contribuição patronal, mesmo RAT, mesmo sistema S, mesmo FGTS, certo? Então, a diferença aqui final fica uma empresa no Simples pagando 18.733 de tributo, no presumido, essa empresa vai pagar 21.690 e no lucro real 24.723, podendo baixar muito mais se ela for uma empresa coerente com seus processos e todo o time ter essa sinergia de que é importante, sim, ter esse controle financeiro muito mais acirrado para fins de reduzir aqui o teu imposto dentro do lucro real, certo? Pontos de atenção que eu trouxe aqui a questão do INSS, que a partir do lucro, tanto o lucro real quanto o presumido, eles vão ter essa retenção de 11%, é obrigatória. E como é que você se ressarce? Você se ressarce depois através de uma perde-compra. Basicamente isso, time, que eu queria passar para vocês hoje. Contem comigo nessa jornada aí. Essa comunidade ela foi criada para fortalecer o segmento como um todo. A gente acredita muito no poder do nosso trabalho, na importância do nosso trabalho e no como a gente pode mudar esse cenário aí, mudando pequenas coisas, mudando a forma como a gente se enxerga dentro desse mercado. Se a gente não se enxerga merecedor de cobrar uma diária maior porque o concorrente está fazendo mais barato, o cliente, infelizmente, ele não vai enxergar valor no nosso serviço também. Então, começa aqui a mudança que a gente quer ver no mundo. Fechou, time? Gratidão, um ótimo dia, bom trabalho para todos nós. Um abraço.